Abra comigo a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. A partir do versículo 25, nós vamos ler e vamos falar sobre uma passagem muito linda da Bíblia. Conhecida, mas sempre temos mais a conhecer. Vamos ler juntos então. Diz a Bíblia: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus: o homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Pai, obrigado por tua linda palavra. E fala conosco por intermédio dela. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar na presença de Deus. Graças a Deus. Gente, essa situação aqui é muito interessante na Bíblia. Enfim, a Bíblia fala que um perito da lei, ou um intérprete da lei, um estudioso da lei, um doutor na lei, alguém que se dedicou anos da sua vida e continuava a se dedicar no estudo da lei. Ele vai a Jesus e a Bíblia fala da motivação que ele foi. A Bíblia diz que ele foi a Jesus para colocar Jesus à prova. Ele não veio para buscar Jesus porque queria saber alguma coisa. A motivação dele não era nada boa. Mas ele vem e ele coloca na pauta do assunto, ou seja, na pauta da conversa, o assunto mais importante da vida do homem, que é a vida eterna. E esse é o assunto mais importante na vida daquelas pessoas, na minha e na tua vida, a vida eterna. Porque essa vida passa, e daí tem a vida eterna. A eterna nunca passa. Alguém, certa vez, quando alguém perguntou, o que é eternidade? E daí alguém resolveu dar uma resposta, e falou assim, olha, eternidade é o seguinte, suponhamos que o planeta Terra fosse uma grande rocha. E um passarinho
uma vez ao ano, viesse limpar o seu bico nessa rocha. Eternidade seria quando essa rocha se desgastasse, com esse passarinho vindo uma vez ao ano limpar o bico. Ou seja, a eternidade é o tempo que não passa. E esse tempo que vivemos nessa terra vai definir a nossa eternidade. Esse perito da lei colocou na pauta do assunto eternidade. Mas ele não colocou com responsabilidade esse assunto. O que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E daí Jesus vai responder a esse perito, o começo da resposta. Jesus, em seguida, ele faz duas perguntas. Ele diz: o que está escrito na lei? Como você a lê? Com isso, Jesus mostra que a importância não está em apenas saber o que está escrito, mas também em como se interpreta o que está escrito. Quando Jesus está perguntando a ele como você a lê, ele está perguntando como você interpreta isso. Como você, olhando para a lei, a interpreta. E então, o perito responde com o que há de mais importante na lei. E diz: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. E a Bíblia diz que nisso se resume a lei e os profetas. Esse é o mandamento mais importante. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amá-lo com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todas as nossas forças, todo o nosso entendimento. E a Bíblia fala, então, da intensidade desse amor a Deus. É muito mais do que, de vez em quando, dar um oizinho para Deus. É muito mais do que considerar Deus, de repente, quando o calo aperta. Sabe, isso é, de fato, ter Deus em primeiro lugar. Tudo é para Ele, o todo é para Ele. E o perito cita isso, muito embora nitidamente não vivesse isso. E daí ele diz: ame ao seu próximo como a si mesmo. Daí a Bíblia nos diz que aquele homem, com o objetivo de se justificar, pois não vivia isso, ele pergunta: e quem é meu próximo? A partir da pergunta deste homem, quem é o meu próximo, Jesus vai construir essa parábola. Vai falar dela. Jesus contou muitas histórias, muitas parábolas, e é uma linguagem então alegórica. Na Bíblia, o texto alegórico, então, é para ser interpretado alegoricamente, ou seja, não só na Bíblia. Isso é uma simples regra de hermenêutica, aplicado a qualquer texto. O texto legal é uma interpretação literal. O profético é uma interpretação tipológica. O narrativo é a interpretação moral. Mas as parábolas têm esse sentido, uma história que quer ensinar uma lição espiritual e essas coisas assim. E as parábolas de Jesus, elas sempre têm um ensino maior e principal, mas também tem os outros ensinos periféricos, que são também bastante importantes. Nós vamos olhar para essa história que Jesus contou e buscar aplicá-la às nossas vidas. Jesus, ele vai dizer que um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Jerusalém era lugar de culto, de casa de Deus. Jericó era a cidade mais baixa.
e que tinha sido amaldiçoada. Aqui, como a gente está pensando numa história, numa interpretação alegórica, eu vejo aqui uma lição que a gente pode aplicar. Sabe, quando a gente está descendo, quando a gente não está diante de Deus, buscando a Ele, nessa caminhada de aproximação cada vez maior dEle, a gente está descendo. E quando a gente está descendo, assaltantes estarão à nossa espera. Nós precisamos cuidar com a nossa caminhada. Para onde que ela está sendo? Para junto de Deus ou estamos nos distanciando de Deus? Descia o homem de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aquele homem ferido que Jesus contou foi assaltado e ferido e ficou quase morto. Ele não podia ajudar-se a si mesmo. Ele não podia salvar-se a si mesmo. Esse homem é uma figura de pessoas que nós podemos encontrar na nossa caminhada, mas também tem a ver com a gente. Quando a gente olha aqui para uma parábola, as histórias que Jesus contava, nós devemos de buscar identificação com as personagens da história. E esse homem que foi assaltado, ele precisou de alguém para salvá-lo. Alguém que se aproximou dele. Eu e você, de alguma maneira, a nossa história tem a ver com a história daquele homem assaltado. Pois o pecado nos assaltou, nos atingiu, e eu e você então temos um grande problema, que é o problema do pecado, que nós não resolvemos sozinhos. A palavra de Deus diz que o pecado gera morte, e a Bíblia vai dizer que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, portanto, carecem dela e precisam da glória de Deus. A Bíblia diz, então, essas coisas tão sérias, e sabe, Deus olhou tanto para mim como para você, nessa situação de pecadores, que não podiam resolver o seu problema de pecado. Eu quero dizer a você que eu e você não temos como resolver por nós mesmos o nosso problema de pecado. Como podemos nos salvar? Como podemos ter comunhão com Deus? Como poderemos ter a eternidade no céu? Eu vou ser gente boa. Eu vou fazer umas coisinhas certas aí, e daí tudo bem, eu vou estar lá. E tem muita gente que acha isso e que, de alguma maneira, lá na sua mente até ensaia alguns discursos para quando chegar diante de Deus. E vai dizer, olha Deus, o negócio é o seguinte, olha, eu fui do bem lá. Fui do bem. Enfim, eu fazia umas coisinhas erradas lá, mas olha quanta coisa boa eu fiz. Então, vê se tem um lugarzinho para mim aí. Só que a Bíblia diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Ou seja, a nossa justiça, o nosso padrão de justiça é muito inferior ao padrão de justiça de Deus. Mas quando eu falo que é muito inferior, é muito inferior. Porque o padrão de justiça divino é absoluta perfeição. E daí? O que a gente faz com isso? Se a gente acha que tem umas coisinhas boas, mas está muito longe de perfeição absoluta. Mas Deus exige isso, absoluta perfeição. Foi por isso que o Senhor Jesus nos viu nessa condição de perdidos, e Ele deixa a glória, Ele deixa o céu, Ele se faz homem, vive de maneira absolutamente perfeita, Ele é o único que atinge o padrão exigido por Deus, e Jesus vai à cruz.
E lá ele derrama o seu sangue, sangue é a vida, ele derrama a vida dele. E daí a Bíblia vai dizer que se nós estamos em Cristo, identificados com Cristo, nele, cobertos por ele, dentro dele, nós somos nova criação. A Bíblia diz que nós somos justificados, nós não somos justos, mas somos declarados justos por causa do sangue de Cristo sobre nós. E então, Deus, quando olha para nós, Ele nos vê através de Cristo, do sangue do justo. Ele nos vê através daquele que atingiu o padrão da sua justiça. E então ele nos vê como esses justos, justificados. E só por causa disso nós temos acesso a Deus. Só por causa disso nós temos um nome escrito no livro da vida. E é só esse o meio que estaremos no céu para todo sempre. Não há nenhum outro meio, não. A Bíblia diz que não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. A Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. E essa vinda de Jesus para nos encontrar, para ajudar aqueles que não podiam por si mesmos se levantar diante de Deus. Mas Jesus veio, morreu em nosso lugar. E é muito interessante que esse samaritano, quando chegou, depois do sacerdote e do levita, e a gente já vai falar sobre o sacerdote e o levita, ele derrama sobre as feridas do homem assaltado vinho e azeite. Vinho é uma figura do sangue de Jesus, e nós participamos hoje do suco da vide. O óleo fala do Espírito Santo e da obra do Espírito Santo na nossa salvação. Então, nessa parábola, de alguma maneira, nós também somos esse homem assaltado e que precisam de alguém para salvá-los. Mas, voltando um pouco à história, esse homem foi assaltado, mas antes de chegar esse samaritano, que é aquele que ajuda, que essa figura de Jesus, mas não só a figura de Jesus, na parábola, ele é colocado como a figura de alguém que nós devemos ser. Mas antes de chegar o samaritano, a Bíblia diz que um sacerdote viu aquele homem, ele passou lá do outro lado. Viu que tinha sido assaltado, ele passa lá do outro lado. E depois um levita, ele vê esse homem e ele vai passar lá do outro lado. Passou pelo outro lado, diz a Bíblia. Quem era o sacerdote? O sacerdote era um líder religioso. Líder no templo, exercia liderança. O levita era alguém que ajudava nos ofícios cultuais da religião da época, que ajudava no culto. E quando Jesus está contando essa história, aquele perito da lei, ele está denunciando o comportamento religioso incoerente daquele intérprete da lei e dos seguidores da religião judaica da época. Jesus está inferindo nessa história essa denúncia do comportamento daquele homem e da maioria daqueles líderes religiosos. Eles tinham um discurso de amor, mas um amor que, na prática, não se revelava. Eles falavam de amor, mas não tinham atitudes de amor. Os líderes e os liderados tinham se desviado do caminho do amor a Deus e ao próximo.
Eles, no máximo, considerariam o seu próximo alguém que fosse da raça deles, que pensasse como eles e que estivesse no meio deles. Esse poderia até ser o próximo. Mas Jesus está contando a história de alguém que não é como eles. Que não é como eles. E essa denúncia Jesus fez naquela época, lá para aquele cara, lá para aqueles religiosos da época. Mas essa história está aqui na Bíblia não só para contar a história daqueles caras. Essa história aqui está na Bíblia para confrontar com a nossa história. Com a gente. Não é só olhar para eles e condenar aquele comportamento, não. Essa história está aqui para a gente olhar para a nossa vida. Será que a gente não está tendo comportamento semelhante? Eu diria a você que isso está cheio no mundo. O mundo está cheio de discurso de amor. Mas com poucas atitudes de amor. Há muito discurso religioso, mas pouca prática de amor efetivamente. Eu vejo muita gente condenando e falando muita coisa, e às vezes tem gente que diz, porque aquele não faz, porque a igreja não faz, porque aquele... Mas quando eu vou olhar para a vida desses caras, eles não fazem nada, tem um discurso vazio. E o discurso é só para esconder a omissão deles e o comportamento ruim deles. É como uma cortina de fumaça para esconder dos outros e até de si mesmo a vida falta de Deus. Que falta Deus realmente, que falta amor. Jesus está fazendo esta denúncia. E eu e você? O nosso comportamento como cristãos tem sido coerente com o nosso discurso? A gente fala de amor, mas a gente tem agido em amor? Tem agido em amor? E o que vai responder essa pergunta é um olhar sincero para a nossa vida, do jeito que a gente tem vivido. A gente tem olhado à volta, a gente tem pensado nos outros, tem considerado a situação do próximo. A gente tem considerado e olhado para as pessoas ao nosso lado e pensado onde é que elas vão passar a eternidade? Quando a gente vê alguém ao nosso lado em alguma necessidade e nós temos a condição de ajudar, a gente ajuda? Ou quem sabe a gente só passa de lado e passa longe? Não, essa situação aí de falar de Jesus é dos pastores lá. Isso é para os caras lá que estudaram mais um pouco, então eles devem falar, não eu. Não é assim, não. É muito interessante que quando Jesus libertou o endemoniado de Gadara, Jesus liberta esse homem que arrebentava com tudo, que estava em cadeias, e Jesus liberta esse homem, e daí esse homem quer viajar com Jesus no barco. Jesus disse, não, vai lá para os teus, lá para os da tua família, e anuncia o que Deus tem feito na sua vida. E a Bíblia diz que aquele homem foi, e não somente anunciou a sua família, mas ele anunciou o evangelho que Jesus tinha feito na vida dele em Decápolis, um conjunto de 10 cidades. Sabe o que é isso? Isso é testemunhar, isso é falar, isso é se importar com os outros, é se importar com a eternidade dos outros. Jesus não disse esse endemoniado recém-liberto, ele não disse a ele, olha, vai antes no ITQ, faz 3 anos, para depois você abrir a boca. Não.
Ele tinha acabado de ser liberto. E diz, vai contar o que o Senhor fez na tua vida. Quais são, de repente, as nossas desculpas? Jesus está contando essa parábola para os caras, mas também para nós. A gente diz que ama, sabe? É importante nós declararmos verbalmente o amor. É importante, né? Na semana passada eu li em algum lugar que dizia assim, que algo mais ou menos assim, que amor é igual imposto de renda, tem que ser declarado. Então, declara o teu amor. Você, homem, que não diz para a tua mulher aí que você a ama, você está devendo. Tá? Você, esposa, não disse isso para o teu marido, você está devendo. Isso tem que ser dito todo dia entre um casal. Diga isso todo dia para o teu filho, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu irmão. Ei, amor tem que ser declarado verbalmente. Eu estou falando sério. E eu estou sendo profeta. E eu estou dizendo isso não só porque eu disse isso nos 2 cultos da manhã. Eu creio que o Espírito de Deus está enfatizando isso nessa mensagem. Ei, a gente precisa verbalizar o nosso amor. A partir de hoje começa a fazer isso, por favor. Deus está falando com você, ok? Quebranta o teu coração e ouve o que Deus está falando ao teu coração. Tá? Você homem, você mulher, ei, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pai, você filho, ei, ouça o que o Espírito está dizendo. Está aqui, então, essa história acontecendo e esses 2 passam de largo, mas a Bíblia vai dizer que chegou um samaritano que aproximou-se e não passou de largo. Enfaixou-lhe as feridas e derramou nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. E esse homem era samaritano. Samaritanos e judeus tinham rixas históricas entre si e não se comunicavam. No entanto, esse samaritano, por amar ao seu próximo, mesmo sendo ele de um povo inimigo, ele se aproxima. Ele vai cuidar das feridas. Aquele homem estaria sangrando, iria morrer sangrando. Ele vai cuidar das feridas. Ele enfaixa, ele coloca o vinho, o óleo. E a Bíblia diz que ele coloca aquele homem no animal dele, na cavalgadura dele. Ele leva esse homem para a hospedaria, ele cuida dele, ele arca com todas as despesas. Esse homem quebrou a agenda dele. Ele tirou os olhos de si mesmo e da sua agenda e dos seus compromissos, e ele contemplou o seu próximo. E ele faz coisas aqui muito interessantes. Ele suja a mão. Ele suja a mão dele com o sangue daquele homem. Ele desceu da sua cavalgadura. Ele coloca esse homem em cima do animal. Ele vai a pé e leva o homem na cavalgadura. Ele leva o homem a uma hospedaria. Cuida dele, arca com todas as despesas. Sabe o que são isso? São atitudes de amor.
atitudes de amor. Daí Jesus conta essa história e pergunta ao perito da lei: quem foi o próximo daquele homem? Ele disse: foi o samaritano. E daí Jesus disse àquele homem que perguntou sobre vida eterna, eu disse: vá e faça o mesmo. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo para nós hoje? Vá e faça o mesmo. Sabe o que o Espírito de Deus, por meio da palavra de Deus que está aqui, está dizendo para o Silas hoje? Vá e faça o mesmo. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo para o Robson hoje? Vai e faça o mesmo. Vai e faça o mesmo. Sim, a palavra de Deus está dizendo para você: vá e faça o mesmo com aqueles que estão no nosso caminho, que Deus coloca no nosso caminho. Nós precisamos amar o próximo. O amor, como falamos, é importante que seja verbalizado. No entanto, o amor que é verbalizado se comprova com atitudes. São as duas coisas. Quais são as nossas atitudes? Amar o próximo tem custo. Amar o próximo exige sairmos da nossa zona de conforto. Amar o próximo exige mudarmos a nossa agenda por causa de outros. Amarmos o próximo fala de sujarmos as nossas mãos. Amar o próximo implica em sair do nosso conforto, como aquele homem desceu da sua cavalgadura e colocou aquele homem na cavalgadura e ele foi a pé. Amar o próximo envolve todas essas coisas. E Jesus diz: vá e faça o mesmo. Eu e você somos chamados a alcançar outros para Cristo, a cuidar dessas pessoas, a nos responsabilizarmos por elas. E aqui a Bíblia diz que ele levou esse homem a uma hospedaria. Eu interpreto essa hospedaria, eu aplico essa hospedaria como sendo a igreja. O texto não diz que é igreja, ok? Mas é um texto alegórico, interpretação alegórica, ele me permite em pensar algumas coisas assim. E eu consigo ver e colocar essa hospedaria como uma figura da igreja. Ele não só tratou da ferida, colocou óleo, azeite e deixou o cara ali. Não, ele levou para a hospedaria. Quando a gente alcança pessoas para Cristo, nós precisamos fazer com que essas pessoas estejam ligadas ao corpo de Cristo, porque um membro sem estar ligado ao corpo morre. Levar para a hospedaria. Ele custeou, ele pagou as despesas. Isso se aplica quanto à salvação, alcançar gente para Jesus, mas também se aplica a gente que precisa da nossa ajuda e a gente pode ajudar. Gente que está precisando, às vezes, de um dinheiro, de uma comida, ou seja lá o que for. E a gente pode fazer alguma coisa. Mas, de repente, a gente passa de longe. E daí não é amor. Jesus diz: vá e faça o mesmo. Amor se revela não só com palavras, mas, sobretudo, com atitudes. Relembrando, concluindo, eu e você fomos
assaltados, feridos mortalmente pelo pecado. Jesus nos encontrou, desceu da glória, nos salvou, revelou o amor dele por nós, e agora ele nos chama a revelar o amor dele aos outros por meio de atitudes de amor, atitudes práticas de amor. Jesus diz que nós devemos de fazer como aquele samaritano, amar o próximo como a nós mesmos, importar-me com pessoas, dedicar-me a elas, cuidar delas e fazer tudo aquilo que está ao meu alcance. Tem gente aqui dizendo, eu já tenho a minha vida e tenho os meus problemas, e são muitos. Não tenho nem cabeça, nem tempo para cuidar dos outros. Quando a gente vive desse jeito, nós nos achamos as maiores vítimas. E nós estaremos cada vez mais mergulhados dentro de nós mesmos, nos vendo como vítimas todo o tempo. E a tendência disso é uma intensificação. E que não vai nos levar a lugar nenhum, a nenhum bom lugar. A palavra de Deus nos convida a levantar a cabeça, a contemplar os outros e fazer alguma coisa. Quando a gente levanta a cabeça e olha à volta, a gente vê que nós não somos a maior vítima do mundo. Nós começamos a ver que não é que a gente não tem nada, a gente tem sim muita coisa. E que a gente pode fazer alguma coisa pelos outros. E quando a gente começa a dar, a fazer alguma coisa pelos outros, sabe? Nós abrimos o caminho para que Deus nos abençoe, para que Ele nos dê. E também nesse sentido, Jesus disse, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vocês experimentarão. Jesus, usando a cultura camponesa, aqui novamente uma figura, ele está falando dos grãos que eram colocados em um determinado lugar. Ele disse que aquele que dava a receber em boa medida, enchia. Sacudia e cabia mais. Recalcada, dava uma apertada e colocava mais e cabia mais. E transbordante. Quando a gente dá. Quando a gente acha que não pode dar, que não tem que dar, fica nessa miséria emocional. Nessa miséria social, espiritual. Vamos parar de olhar para o nosso próprio umbigo. Vamos levantar a cabeça. Vamos fazer alguma coisa. Vá e faça o mesmo. É o que eu creio que o Senhor está dizendo para nós hoje.